Tá Pronto. bom, só só um minutinho, só um minutinho. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a grande honra de entrevistar o doutor Sebastião Campos, eh, que grande liderança empresarial na Amazônia, presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE no Estado do Pará, nos honra enormemente como membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônia e diretor da Associação Panamazônia na cidade de Belém. Doutor Sebastião, mais uma vez, muitíssimo grato por sua atenção, pelo seu tempo. Hoje, sábado, o senhor se dispôs a conversar conosco, eu não tenho como lhe agradecer. Para começar essa entrevista, eu queria, doutor Sebastião, que o senhor falasse um pouco do senhor, explicasse para a gente quem é Sebastião Campos. Conte para a gente um pouco a sua história de vida, por favor. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde, Belisário, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição com muito prazer. E estou aqui em Santarém, visitando a minha filha, participando do Sairé, num momento de sábado muito tranquilo, que eu já cochilei a minha tarde e estou bem para a entrevista. Estou tranquilo aqui. Muito bem, num ambiente... Doutor Sebastião, doutor Sebastião, Sim. como esse vídeo vai para muito lugar, eu acho que muita gente vai assistir, é bom explicar o que é o Sairé, que é a festa, a grande festa de Santarém. A grande festa tem a parte sacra e a parte profana. É uma festa folclórica de Santarém, muito tradicional, onde eles fazem tipo uma procissão, depois eles montam um palco, a exemplo do que existe no Amazonas, com os bois caprichoso e garantido, existe aqui com os botos. Aqui é o boto Tucuxi e o Boto Cor-de-Rosa disputam aqui essa competição e fazem aquelas danças que os amazonenses, os amazônicos, são acostumados a ver em Juruti, com os pássaros, e em Parintins, com os bois. E aqui é semelhante. Uma festa nacional para mim. Exatamente. Muito bem. Para quem não conhece Santarém, tem que incluir no roteiro de viagem. É um destino turístico fabuloso. Próximo de Santarém fica Alter do Chão, que é um dos lugares mais bonitos da Amazônia, e a festa do Sairé também é uma coisa extraordinária. Precisa ver, quem não foi tem que ir. Doutor Sebastião, mas agora eu queria pedir ao senhor que falasse um pouco do senhor. Quem é Sebastião Campos? Por favor. Eu sou Sebastião Campos, estou na Amazônia, no Pará, há 44 anos. Eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Fui executivo de vendas de uma empresa multinacional e depois me tornei comerciante do ramo de materiais de construção. Montei a minha empresa de distribuidora de produtos de material de construção, atendendo aos pequenos clientes, revendedores de pequeno porte no estado do Pará, não só em Belém, mas também no estado do Pará. Eu montei uma empresa chamada Comercial Campos, distribuidora de materiais de construção. Depois durante algum tempo, eu passei a visitar, a fazer parte a participar das reuniões do Sindicato do Comércio de Material de Construção em Belém e acabei me tornando diretor desse sindicato de material de construção, do comércio de material de construção. Enfim, esse sindicato faz parte da Federação do Comércio do Pará e acabei que fui convidado para que eu pudesse disputar a presidência da Federação do Comércio. E eu acabei disputando essa presidência e acabei ganhando a eleição e me tornei presidente do Sindicato de Material de Construção em 2008, fiquei até 2013 como presidente, depois fui reeleito, mas me licenciei e assumi a presidência da Federação do Comércio do Pará em 2014. Cumpri 2 mandatos, de 2014 a 2018, de 2018 a 2022, e tive a honra
Doutor Sebastião, acho que nós ficamos com... Caiu a internet. Caiu sua internet, eu acho. São- Doutor Sebastião, o senhor me ouve? Para mim aqui aparece sua imagem congelada. Agora, voltou. Voltou. E para agora? Aparece? Voltou? Pode continuar, por Muito bem. favor. Eleito pela terceira vez presidente da Federação do Comércio do Pará. E também, em 2018, assumi também a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE no Pará. Então, estou assim, com muito trabalho, mas é presidente do Sindicato do Comércio de Material de Construção, presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. As minhas atividades comerciais eu ainda consigo achar um pouquinho de tempo para que eu possa me dedicar, mas o meu filho e a minha esposa, eles dirigem a minha loja, a nossa empresa distribuidora de material de construção, que agora nós estamos, inclusive, nos dedicando mais com uma loja de varejo como distribuidora, mas ainda continuamos com a função de distribuidor. E eu tive a oportunidade de ser representante comercial, o empregado, funcionário da empresa Tubos e Conexões Tigre, e também como representante comercial dessa empresa. Logo depois, assumi a minha vontade que eu tinha de ser comerciante. Hoje eu sou comerciante do ramo de material de construção. Excelente. Doutor Sebastião, inclusive, quando o senhor trabalhava como representante da Tigre, o senhor teve uma passagem por Manaus, não foi? Depois eu queria que o senhor Sim, contasse um pouco para a gente sobre essa sua passagem por Manaus. E uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse é o seguinte: eu considero o senhor disse aí, acabou de listar todas as entidades da qual o senhor participa, da qual o senhor, nas quais o senhor tem, participa como presidente, né? Dirige essas entidades. E isso, para mim, não é novidade, que o senhor tenha é, chegado ao posto de comando dessas entidades empresariais, porque eu conheço há algum tempo, eu vou ao Pará com uma certa frequência, e eu vejo como o senhor é tão querido, né? O senhor é considerado, o senhor é uma unanimidade, todo mundo o respeita, todo mundo o tem muita estima pelo senhor, consideração, e eu vejo que o senhor funciona como uma espécie de... O senhor é muito diplomático, né? E o senhor consegue congregar as pessoas, que é algo tão difícil, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, contasse um pouquinho da sua passagem por Manaus e me contasse esse segredo, porque eu, particularmente, como na Panamazônia, é o que a gente tenta também fazer, né? Agregar as pessoas. E esse trabalho de agregar é muito difícil. Queria que o senhor compartilhasse conosco um pouquinho dessa sua experiência. Ótimo, que bom poder você me fazer essa pergunta e eu poder relatar. Eu fui funcionário da Tigre durante Tubos e Conexões Tigre durante 22 anos. Primeiro como gerente, primeiro como supervisor de vendas. Doutor Sebastião, nós perdemos de novo a sua conexão. Não sei se o senhor está me ouvindo, mas aqui para mim a sua imagem aparece congelada. O senhor tente se reconectar, doutor Sebastião, por favor. Eu não sei porque está fugindo deve ser a internet aqui. A internet. Deve estar ruim a internet. A gente pode continuar e em seguida. Comece do início. Fale que o senhor, Tá bom. o senhor foi 22 anos funcionário da Tigre.
Tigre, e depois eu fui promovido de gerente de filial da filial de Belém do Pará para gerente regional da Amazônia. Eu tinha duas sedes, uma no Pará e outra em Manaus. Eu atuava na área de Pará e Amapá, e Manaus em Amazonas, Rondônia e Acre. E eu tive a oportunidade de visitar muitos clientes, especialmente no ramo de material de construção. Portanto, tive assim, a chance de conhecer esses clientes, ver a experiência dessas empresas, dessas lojas. Isso me fez com que, quando eu passei a ser diretor do sindicato, a comerciante de material de construção, eu já tinha experiência visitando esses clientes pela Amazônia toda, os 6 estados da Amazônia. E eu achei interessante, porque eu, quando fui candidato, quando passei a ser diretor do sindicato e fui me candidatar a uma vaga que existia, a disputa na presidência da Federação do Comércio, me lembro que meus colegas diretores disseram que a única pessoa que poderia competir para a presidência da Federação do Comércio do Pará seria uma pessoa que fosse zen, uma pessoa calma, uma pessoa que tivesse essa... E nessa história eu acabei sendo o candidato que disputou a vaga ao cargo de presidente da federação, e eles me chamam lá de pacificador. Não é? Eu tive a oportunidade, quando entrei na federação, apenas tinham 13 sindicatos, a federação era fechada à entrada de sindicatos do segmento do comércio, e nós acabamos incluindo mais 11 sindicatos. Hoje, o comércio total de sindicatos, a quantidade de sindicatos que a gente tem condições de ampliar o número para fazer parte da federação está em torno de 50 sindicatos patronais do comércio. Nós estamos já com 24, mas a nossa ideia é que possamos ter mais sindicatos presentes na Federação do Comércio para que a gente possa, aumentando esse leque, possamos aumentar a participação do setor de comércio em geral e serviços no desenvolvimento do Pará, porque estando todos os segmentos presentes na nossa federação, consequentemente, teremos mais força no nosso segmento de atuação. Muito embora alguns sindicatos não filiados à federação, todos eles pertencem ao ramo do comércio, eles são, digamos, têm uma federação. Doutor Sebastião, acho que caiu de novo a sua internet. Eu estou me ouvindo muito bem. Mas para mim... Você está me ouvindo? Agora sim. Vamos seguir. A gente falou tanto em Santarém, tão bacana, mas infelizmente nós nos lembramos que a internet aqui em Santarém realmente tem algumas deficiências. Eu vou querer falar disso lá na frente. No final, a gente vai falar desse assunto. Doutor Sebastião, mas eu queria que o senhor me falasse, enfim, eu queria que o senhor falasse qual é o segredo, qual é a receita dessa atuação para congregar, não é? Que o senhor faz tão bem. Esse é um segredo, inclusive, é um conselho que eu gostaria de ouvir para mim mesmo, para a gente aplicar na Associação Panamazônica. O que eu queria comentar com vocês porque eu queria comentar com vocês na Associação Panamazônica era exatamente isso. Eu acho que eu tenho no sangue esse espírito pacificador e conciliador. Nós, quando chegamos no Sindicato do Comércio e Material de Construção, achamos 130 associados. Chegamos na Federação do Comércio, encontramos 13 sindicatos. Aumentamos o número de associados do sindicato para 200, quase o dobro. E na federação nós tínhamos 13 sindicatos, aumentamos para 24. Então, isso fez com que eu acho que talvez a minha experiência como vendedor, como gerente, como chefe de vendas, como supervisor de vendas, fez com que eu melhorasse a minha habilidade para poder conquistar, vamos dizer assim, a palavra, essas pessoas, para poder trazer para o nosso seio e nos unir e fazer com que a gente juntos pudéssemos
fazer esse trabalho que precisa ser feito, esse trabalho de entidade sindical, de entidade participativa de empresários. Eu sei, mas para fazer esse trabalho, acaba sendo um trabalho de venda, né? O senhor está vendendo uma ideia. É verdade. É preciso, é preciso ter algumas técnicas, é preciso ter alguns valores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do início da sua vida lá no Ceará, da sua família, e se eu acho, além dessa sua experiência longa com vendas, né, se também os valores familiares têm alguma contribuição para o seu sucesso, tanto como liderança empresarial, como pacificador, como o senhor disse que eu concordo, e também como empresário. Eu me lembro muito bem quando eu terminei o meu curso colegial, depois fui para a faculdade, me formei em administração de empresas, e me lembro quando fui, meu pai sempre foi comerciante, meus avós e bisavô, né? Nós somos de uma cidade do interior do Ceará chamada Aurora, e meu bisavô e meu avô foi prefeito da cidade, foi o primeiro prefeito, e ele era considerado assim uma pessoa que muito agregava, que era muito conciliador, era uma liderança política na região. Tanto meu bisavô como meu avô foram prefeitos dessa cidade, chamada Aurora, no interior do Ceará. E eu acho que eu trouxe no meu sangue esses genes dessa habilidade de ser conciliador. Me lembro quando meu pai comentava comigo também como comerciante, e eu me lembro também que uma vez ele disse que ia arrumar um emprego para mim numa empresa de auditoria de uns amigos dele, lá em Fortaleza. Quando eu cheguei lá, eu me candidatei, fui para a entrevista, e a pessoa foi muito gentil comigo e disse assim: olha, eu sei dos seus conhecimentos, mas para esse emprego que o senhor está se candidatando, eu acho que o senhor não teria muita chance. O senhor quer um conselho? Você é uma pessoa muito fluente, por que o senhor não se candidata a uma vaga de vendedor na nossa empresa? Eu saí dessa candidatura de auditor, imagine um auditor, e fui para me candidatar a uma vaga na área de vendas. No outro dia, eu estava empregado como vendedor. Então, a partir desse dia, essa pessoa me abriu esse horizonte. Sim, E a partir desse sim, momento, começa. ele viu sua capacidade, né? O senhor não era auditor, tem que brigar, né? E o Vai ter que vendedor tem ficar. que ser o conciliador, aquela pessoa que sempre tem que ser uma pessoa amável, confiável. Então, aí eu acabei Exatamente. ouvindo isso e acabei seguindo nessa jornada. Eu estou hoje com 72 anos de idade, eu devo ter 50 ou mais de 50 anos como chefe de equipe de vendas, até na minha empresa também participo das reuniões de vendas. Nós já chegamos a ter quase 100 funcionários na nossa empresa. Hoje nós Doutor Sebastião, eu acho que caiu de novo a internet. O senhor, antiga, o senhor, tudo não, doutor Sebastião, eu perdi um minuto agora, ficou congelado. bem. E, Eu estava dizendo que repito, a nossa empresa já eu chegou a esqueci, ter congelou quando você chegou até 100 empregados. Aí depois não empregados. houve mais. Hoje, espero diminuir, mas continuamos no ramo do comércio de materiais de construção e, mais precisamente, nós nos estamos nos dedicando mais ao ramo de varejo de materiais de construção. Nossa loja, ela atende a uma loja mesmo de bairro, mas ela atende toda a região ali ao redor de Belém do Pará como varejista. E como atacadista, a gente continua ainda atendendo no ciclo do interior do Pará. Doutor Sebastião, que eu não vou perder essa oportunidade. Dê um conselho para quem quer ser um bom vendedor, para quem quer ser um bom líder, ou seja, empresarial ou líder de entidades empresariais. Dê um conselho para essas pessoas. Eu acho que a persistência, eu acho que o alto astral,
eu acho que sempre está disposto a dar a volta por cima. Eu acho que a pessoa que tem sempre a oportunidade de, mesmo recebendo os nãos, enfrentar os desafios e saber que todo dia é um dia novo. Eu sempre pensei assim, eu sempre enfrentei os desafios, as dificuldades. Eu tinha muita dificuldade quando dirigia as equipes de vendas. Nada, nada, na Tigre, eu dirigi quase 60 vendedores e quase 20 supervisores de vendas. Então, isso era uma equipe muito grande e a gente tinha que participar e fazer com que essas pessoas tivessem sempre a moral, o astral para cima, porque as dificuldades e os desafios eram muito grandes. Cada dia que passava, as metas de vendas eram aumentadas. E isso era uma dificuldade muito grande que todos nós temos, porque vivemos sempre no ritmo de metas de vendas. A gente faz isso no nosso dia a dia. Não precisa ser uma empresa de vendas. E essa empresa que eu trabalhei estabelecia metas e eu, na qualidade de diretor regional, tinha que levar essas metas para esses supervisores tinham que levar toda a equipe de vendas, toda a equipe de vendas tinha que sair a campo, e essa era assim, a atividade que a gente tinha. E muitas vezes eu nunca tive medo e nunca tive vontade de desistir. Todas as vezes eu fui para frente, e isso eu aprendi que todas as pessoas enfrentam essa dificuldade. Por que eu não ia enfrentar? Então, o que eu aprendi foi isso. Ainda hoje, enfrento as mesmas dificuldades, rejeições, dificuldades. Chegam as tarefas, missões para a gente, e a gente coloca aquela missão na cabeça, analisa, planeja essa missão que tem que fazer, traz para a mesa, traz as pessoas, mostra como tem que fazer, ou praticamente diz, se une a pessoas que têm essa capacidade também, enfim, e coloca as coisas em frente. Então, o exemplo e o conselho que eu dou aqui é exatamente esse. Não podemos desistir em hipótese alguma. O mundo e nós vivemos o tempo todo de desafios. Por isso, não podemos deixar de levantar a cabeça sempre, ir para frente e colocar as coisas em dia. O presidente Roberto Tades, da Confederação Nacional do Comércio, de quem eu sou admirador, e ele também muito me admira por essa capacidade. As dificuldades que existem lá, eu sempre estou à frente e eu sempre digo para ele que não tem nada que me impeça de fazer as coisas ou que ele me pede ou que alguém me pede. E isso é uma coisa que as pessoas admiram na minha personalidade, no meu modo de ser. Aliás, até na minha família também, até aqui na minha casa, na criação dos meus 3 filhos, 2 filhas e um filho. Eu não me esqueço, vou comentar rapidão, na pandemia, a minha filha é advogada, promotora de justiça, a outra é médica, professora da universidade, e o meu filho acabou copiando a vontade de ser empresário. Quando chegou, eu fiquei muito feliz, porque ele escolheu a vida de empresário. Quando chegou na época da pandemia, eu senti uma dificuldade muito grande, porque o meu filho, ainda na idade de 30 anos, ele sentiu muita dificuldade, porque ele viu a coisa muito difícil. E eu aproveitei para dizer aquilo que estou dizendo agora. A pandemia passou, a nossa empresa não quebrou, nós tivemos uma situação que foi muito difícil, estamos recuperando, está aí a empresa novamente atuando e funcionando, talvez não tanto quanto estava nos períodos bons antes da pandemia, mas logo, logo estaremos recuperados e para frente. Melhor, talvez, quem saiba, com a experiência que tivemos das dificuldades, melhor até para o nosso futuro e para o futuro dele, que é um jovem ainda, que preferiu abraçar a vida de empresário comerciante. Excelente, parabéns, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, a próxima pergunta é exatamente sobre isso que eu queria falar.
pelo que o senhor me contou da sua história de vida, era inevitável que o senhor acabaria sendo empresário, né? Seu pai era comerciante, seu avô era comerciante, então já É, estava no seu sangue mesmo você acabar virando empresário. Mas durante muitos anos, o senhor mesmo disse, mais de 20 anos, o senhor trabalhou para uma empresa, uma grande empresa nacional, tinha uma situação muito estável, né? Mas o senhor, em um determinado momento, decidiu largar a segurança de um bom emprego e arriscar como empresário, né? O e que o levou a decidir largar a segurança e escolher o risco de empreender? eu acho que foi o fato das empresas, da maioria das empresas, que a gente, como trabalha como executivo, como empregado, como funcionário, às vezes ter algumas amarras que faz com que a gente tenha vontade de inovar e às vezes as empresas emperram porque tem umas regras. E eu tinha muita vontade pela experiência de muito visitar. Eu sempre gostei de visitar clientes. Eu sempre achei que a melhor forma de conhecer o mercado era saindo da cadeira, porque eu ia ver o mercado. E eu acho, talvez, pela experiência dessas visitas que tive com os empresários, acabou me dando essa vontade de empreender, de ser comerciante. Eu tinha muita vontade. Um dia, a empresa decidiu que ela ia criar um plano de demissão incentivada e me convidaram para participar desse plano. Eu acabei entrando e houve essa demissão. Eu recebi os incentivos pelo fato dessa demissão e acabei criando essa empresa. E não podia ser outra empresa, a não ser a empresa do ramo de material de construção, de comércio, que eu já convivia nisso há 25 anos. Excelente. Eu entrei Doutor, pois não, continue. aí eu acabei virando comerciante. Ou seja, eu realizei este meu sonho de ser comerciante de material de construção. Mas nunca vou me esquecer do dia que comentei isso com a minha esposa, a gente sempre comenta, com a pessoa que está mais próxima da gente, e ela disse a mesma coisa que muita gente comenta, que até você comentou agora. Como você vai deixar uma empresa multinacional brasileira, onde você tem um emprego garantido, para montar uma empresa, Arriscar. esse emprego que já está fixo, garantido, para arriscar como empreendedor. Mas eu tinha essa vontade, eu não podia deixar de passar essa oportunidade. E foi assim mesmo que eu fiz, comprei com a indenização que eu recebi, comprei o meu terreno, comprei uma casinha pequena, demoli, construí meu prédio, enfim, assim eu fui desenvolvendo, admitindo os meus empregados, eu mesmo fazia questão de fazer a contratação, de entrevistar, todos eles fazia questão. Se eu cheguei a ter 100 empregados, os 100 eu fiz questão de entrevistar, de treinar, enfim, de colocar na empresa para que seguissem o meu estilo de trabalho, que é sempre esse, de conquistar os clientes. Eu sempre tive essa meta. Doutor Sebastião, ainda há pouquinho o senhor falou que um dos fatores que o motivaram a sair do emprego e montar sua empresa era a falta de liberdade dentro da empresa de fazer o que o senhor queria, não é? A empresa Isso. tinha normas e limitações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, a importância da liberdade para empreender, né? Na verdade, quando eu montei a minha empresa, talvez eu tivesse esquecido que eu precisava de ter um sócio. E esse sócio era ninguém mais, ninguém menos do que a minha esposa, que ainda hoje é minha sócia, que tinha se aposentado também com alguma experiência no Banco da Amazônia, onde passou 30 anos trabalhando na área de recursos humanos. E eu acabei como sócio dela. Naturalmente, eu teria que fazer as minhas reuniões para discutir os problemas da empresa. E ela era minha sócia também, que tinha que dar as suas opiniões e também tinha que discutir comigo, eu discutir com ela o destino da empresa, as novas regras do dia a dia, enfim. E eu passei a sentir um pouco de dificuldade quando
tinha alguma ideia que eu queria implementar. Bem, eu, como o pacificador, conciliador, como vendedor, que também sempre fui, eu acabava ganhando na minha conversa de reuniões com ela, já depois entrou meu filho, eu acabava, ela dizia sempre que você acabou vencendo, mas era essa facilidade que eu tinha para poder convencer as pessoas, porque tinha experiência de venda, muitos cursos de vendas que eu fiz no Brasil e até no exterior, e ela dizia assim, talvez o fato de você ter essa experiência como vendedor sempre me convence a poder aceitar essas ideias que você tem para colocar em nossa empresa. E assim nós fomos vivendo. A empresa se mantém até hoje. Ela foi fundada quando eu saí da Tigre em 1995. Ela ainda hoje está funcionando. Tivemos a dificuldade, como eu falei agora há pouco, no período da pandemia, mas essa minha força de vontade ajudou bastante. Esse meu espírito de sempre levantar a cabeça e olhar para frente e colocar as coisas para funcionar novamente, muito embora com a empresa, o poder público mandando fechar e a gente discutindo em reuniões e dizendo que o setor de material de construção era um setor essencial, e a gente foi assim lutando. A empresa passou poucos dias apenas fechada, mas mesmo na pandemia continua funcionando, a dificuldade de fornecimento de materiais, enfim, tudo isso nós fomos enfrentando, e a empresa está viva até hoje, está lá, Comercial Campos, com muito orgulho, uma empresa muito honrada também, graças a Deus, com um nome muito Parabéns. conhecido. Parabéns. Muito conhecido. Doutor Sebastião, o senhor, eu vou insistindo nessa questão, tanto como empresário, né, como também presidente da Federação do Comércio, o senhor deve ter, enfim, passado por uma situação muito complexa durante a pandemia por causa do cerceamento da liberdade. O seu setor conseguiu, né, funcionar, outros setores não conseguiram. O senhor também comentou que o senhor iniciou sua empresa em 95, um ano depois do Plano Real, né, do início do Plano Real, Isso, uma verdade. fase em que a economia brasileira estava se ajustando, voltando à normalidade, saindo de um longo período de alta inflação. Então, a economia estava encontrando certa estabilidade e, aos poucos, a economia brasileira foi também se tornando mais aberta, né? Começou no processo que começou ainda no governo do Collor. Queria que o senhor falasse sobre isso. A partir do que o senhor viu agora na experiência da pandemia, essa coisa, né, do Estado sempre querer cercear a liberdade e a importância da liberdade para a vida empresarial, e não só para a vida empresarial, mas para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da nossa região, da Amazônia. É verdade. Eu me lembro muito bem quando nós montamos a nossa empresa, existiam alguns processos de apuração de impostos para o ramo de material de construção, até diferentes, e para o ramo de distribuição, até diferentes do que a gente via em outros ramos, em outro ramo de varejo, até de atacado, mas de outros produtos. Isso fez com que a gente tivesse que lutar muito para que a gente não pudesse encerrar a nossa empresa em virtude das dificuldades que a gente tinha quando íamos verificar a nossa, digamos, a nossa rentabilidade. Mas era o quê? Eram mudanças que existiam para esse segmento, especificamente para esse segmento, na apuração do ICMS, principal imposto do comerciante, e também na forma que existia para as licenças ambientais para quem comercializava material de construção, especialmente alguns produtos que eram considerados assim, digamos, de forma difícil de comercializar dentro do estabelecimento, como solventes, como
cimento, e tudo isso a gente tinha tintas, eram os bombeiros que criavam dificuldade para que a gente armazenasse as tintas, colocasse em lugares que a gente que custava muito para nós, eram produtos que eram cobrados imposto de forma antecipada. Então, tudo isso foi coisa que nós fomos enfrentando com muita dificuldade. E que eu, como disse agora há pouco, eu acho que essa habilidade que a gente tem que aprender a ter para poder ser empresário, se a gente vê essas dificuldades, porque é só no nosso ramo, e ceder e não ir atrás para poder enfrentar dificuldades e se manter como empresário, quem não tem essa facilidade, quem não tem essa capacidade, acaba desistindo. Então, eu acho que é uma lição que a gente tem que trazer e transmitir para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos veem. Todas as dificuldades que existem, sejam elas em qualquer setor que você tenha que enfrentar como empresário, a gente tem que verificar o lado difícil, mas também tem que ter o discernimento para poder saber que esses desafios precisam ser superados ir atrás dos poderes públicos. Me lembro demais da dificuldade para obter licença ambiental para comercializar certo tipo de produto. Você tem uma loja de um magazine, não tem nada que mudar nada. Você abre a loja, você passa o dia trabalhando, fecha. Quando você abre um estabelecimento que você é obrigado a ter local para armazenar, que você não pode ter tal coisa perto de tal produto, tudo isso é dificuldade que a gente tem que ter muita força de vontade, muita capacidade para lutar e defender aquilo e tentar mudar. Então, nós fomos fazendo isso e mudando, mostrando às autoridades como era que podia se mudar. Muitos itens que são comercializados hoje no ramo de material de construção, eu faço parte da Associação dos Comerciantes, foram discutidos, levados e criados situações que facilitassem a venda de produtos. Tudo isso deve a mim e a minha equipe a gente fazer essa mudança. Alguns exemplos foram tratados levados até para o Brasil inteiro. Parabéns, excelente. Ou seja, Experiência não espera, né? Tem que ter uma atitude proativa, não vai esperar que o governo resolva. Exatamente, que o governo impõe as situações e a gente tem que ir atrás para poder fazer que o governo entenda que precisa mudar aquele tipo de comportamento. E só com muita luta e com muita persistência e perseverança se consegue vencer esses desafios. Isso que é muito Doutor importante. Pois não, pode falar, fique à vontade. Importante para nós empresários a gente ter essa capacidade. Nunca desistir, sempre enfrentar e mostrar. Porque as pessoas que ficam dentro dos gabinetes, é o que todo mundo sabe, estou repetindo o que muita gente sabe. As pessoas ficam nos gabinetes, recebem as resoluções ou fazem as instruções normativas, mas não sabem como é que funciona na ponta. É preciso que nós, na ponta, que enfrentamos as dificuldades, possamos levar as autoridades a mostrar as dificuldades que enfrentamos, para que as autoridades analisem e possam, ouvindo as nossas ponderações, modificar os processos de comercialização. Doutor Sebastião, no início da conversa, a gente estava tendo dificuldade com a internet, eu disse, olha, eu estou aqui em Santarém, infelizmente a internet aqui não é tão boa, e aí eu disse, não, vamos deixar falar isso lá na frente, que era um assunto que eu queria falar. Essas dificuldades de empreender na Amazônia. O senhor chegou aqui há 44 anos, o senhor disse, né? Então, quando o senhor chegou aqui, era outra Amazônia. A Amazônia mudou muito de lá para cá, em vários sentidos. Em alguns aspectos melhorou, em outros aspectos piorou. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa evolução, sobretudo do desenvolvimento econômico da Amazônia, nessas 4 décadas. Como o senhor vê a situação hoje, né? Eu particularmente vejo a Amazônia muito engessada, difícil empreender hoje aqui na região, por causa da falta de liberdade
e por causa dos excessos da legislação ambiental, e também dessas dificuldades logísticas. Não tem internet boa, não tem telefonia, em alguns lugares não tem energia elétrica, não tem infraestrutura, estradas precárias, portos precários. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que é empreender na Amazônia? Falar dessas dificuldades e falar também das oportunidades, porque se não tivesse oportunidades, tanta gente não viria para cá e tanta gente não teria prosperidade na Amazônia, né? A gente está falando hoje, nossa entrevista é sobre isso, prosperidade na Amazônia. Por favor, seus comentários. Muito bem. Empreender na Amazônia é enfrentar assim, desafios de produzir e realizar negócios que a gente tem sempre a dificuldade muito grande nas carências de infraestrutura que você acabou de falar agora. Ora, você vê a dificuldade que nós temos, que a gente sabe que tem custos muito elevados para a gente implementar tecnologia. Todos nós enfrentamos as dificuldades agora na pandemia e vimos o que era a necessidade que nós tínhamos de utilizar tecnologias. E imagine você, além de enfrentar essas dificuldades, de ter que ter os custos grandes para implementar essas tecnologias, que não é barato, a gente também tem, assim, digamos, incentivos fiscais muito poucos, né? Além do que tem o fato da gente ter que sempre enfrentar essas pressões que existem hoje das entidades que estão, digamos assim, conservando o meio ambiente da Amazônia. Eu acho também que o fato da gente ter que aproveitar as potencialidades para otimizar o que a gente tem, criando um negócio para gerar emprego na Amazônia, é sempre assim esse desafio que você acabou de comentar agora, Belisário, digamos assim, ter sempre a vontade que a gente tem de vir para a Amazônia, porque sabe que tem oportunidades aqui nessa região e que enfrenta essas dificuldades. Ora, em todo o mundo, em todas quem empreende no mundo todo, sabe que onde chega, em locais onde tem atividades que você possa utilizar recursos tecnológicos, já tem a facilidade. Quando chega na Amazônia, você encontra muitos recursos naturais, você encontra um potencial de recursos muito grande, mas enfrenta essas dificuldades com a dificuldade de tecnologia de internet, com dificuldade de capacitação de mão de obra para fazer uso de equipamentos. Então, tudo isso a gente enfrenta aqui. E o que a gente pode fazer? Utilizar o que a gente pode utilizar dentro do que existe para a capacitação de pessoas que possam dividir dividir conosco esse trabalho e, assim sendo, fazer com que as atividades produtivas que existam aqui, que faz que os processos exijam, não só na área comercial, mas na área produtiva e industrial, a gente possa desenvolver é, encontrando nas entidades que fornecem capacitação a forma de levar a essas pessoas que vão trabalhar, que trabalham conosco, a facilidade para eles poderem trabalhar utilizando essas tecnologias. Ótimo. Doutor Sebastião, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? Então, eu queria, mais uma vez, em nome da Associação Panamazônia, agradecer ao senhor pela sua deferência conosco, por participar do nosso conselho, por ter assumido a diretoria da Panamazônia em Belém. E eu queria deixar que o senhor finalizasse essa nossa conversa com uma reflexão sobre o futuro da Amazônia. O que o senhor acha que é o futuro da nossa região? Nós vamos conseguir sair dessa inércia econômica que persiste em tantas áreas da Amazônia? O que o senhor vê para o nosso futuro Eu como acho, região? eu acho que sim. Eu acho que as dificuldades que todos nós enfrentamos, porque vemos no dia a dia, o fato da Amazônia ter
ser noticiada no mundo todo como uma região que desmata, que degrada, e que nós temos a obrigação de fazer com que a população dessa região possa ter qualidade de vida, possa ter renda e nós possamos gerar emprego, porque não podemos conviver numa região, e todo mundo fala isso o dia todo, não podemos conviver numa região onde tem um potencial de riqueza muito grande e que a população não possa usufruir dessa riqueza. O que nós imaginamos? Qual é a reflexão que nós fazemos? Nós, nas nossas entidades, por exemplo, procuramos encontrar uma forma de contribuir, fazendo com que as comunidades que estão ao nosso redor possam se desenvolver utilizando os produtos que nós temos na Amazônia e fazendo com que essas pessoas possam, dentro com esses produtos, possam gerar os seus empregos e a sua renda. Nós temos, na nossa culinária, produtos que são produzidos aqui, cultivados aqui, e que podem trazer para os turistas, que é um potencial que a Amazônia tem muito, e ser utilizado esses produtos, mas é preciso que se ensine a essas pessoas como poder produzir, como poder ter a culinária dos produtos da Amazônia, que agrada muito aos turistas, que não veem em país lugar do mundo a culinária que nós podemos oferecer aqui no Pará, no Amazonas e em outros. Ora, se nós temos esses produtos, se nós temos essas frutas, se nós temos esses alimentos que podem fazer com que as escolas de culinária e de gastronomia internacional possam trazer para nós pessoas que possam capacitar essas comunidades, por que não fazer e por que não trazer isso para cá e o turista vir e provar? Por que não criar em cada região dessa esses quintais produtivos, as pessoas que têm aqueles pedaços de terra? Em toda a região aqui da Amazônia existe isso, que podem produzir as frutas que são muito aceitas em toda a Europa, em todos os Estados Unidos, que podemos competir de forma certeira, que teremos o melhor preço para competir em toda a Europa, no Japão, ou seja, nos Estados Unidos, fazer com que as pessoas possam ser treinadas a utilizar, treinar essa mão de obra, a utilizar esses produtos que produzimos aqui na região e fazer com que a gente exporte isso, fazer com que a gente tenha novas tecnologias e possamos explorar o turismo utilizando esses produtos da Amazônia. E outra coisa, o nome Amazônia ficou muito conhecido. Quando você fala a Europa toda, você fala em Amazônia, chama a atenção. Por isso que eu acho que o futuro nosso, a discussão que nós temos sobre essa região que devemos ter, é exatamente assim. É fazer com que a gente possa, juntos, e essas pessoas que moram aqui, que residem aqui, possam ter uma outra qualidade de vida, possam ter uma renda, se utilizando dos produtos, mas sabendo técnicas que alguém de fora saiba bem utilizá-las, ou até nós mesmos possamos treinar. Quando diz treinar, não é só produzir o produto, ajeitar, não. Tem que ter tudo, porque tem que saber como é que vende, como é que produz, como é que faz a gestão financeira, como é que faz a gestão dos estoques, de tudo, de cacau, de café, de fruta, de tudo que nós temos de interessante aqui, do próprio turismo, da pecuária, e fazer com que, aí sim, as pessoas possam dizer: quem vive na Amazônia pode ter uma qualidade de vida igual ou melhor do que quem vive nas melhores regiões deste país. Não tem por que ser diferente. Os governos estaduais já estão tendo essa visão, já estão podendo fazer essa observação e podem contribuir muito com as entidades
da sociedade civil e juntos possamos fazer isso. O SEBRAE tem essa oportunidade e a gente faz muito por isso. O SENAC, nós também faz assim como o SENAI nessa capacitação, o SENAR na aprendizagem rural, e isso eu tenho certeza que se as pessoas se imbuírem dessas intenções, com certeza poderão transformar as pessoas que vivem aqui na Amazônia. O objetivo principal nosso é isso, é fazer com que as pessoas que vivem aqui possam ter garantido um futuro promissor e possam cada vez mais colonizar essa região, que tem uma densidade demográfica ainda muito baixa, mas que, a partir do momento que visualizarem que terão condições de ter uma qualidade de vida melhor e terem renda, possam aumentar essa densidade demográfica e ter uma região rica e com o povo também rico. Isso é que é importante. Excelente, parabéns. Doutor Sebastião, não é à toa que o senhor recebeu a medalha Grandes Amazônidas, hein? Obrigado, muito. Não, que é isso, o senhor é um cearense e um grande amazônida. Hoje acho que mais amazônida do que cearense. Doutor, doutor Sebastião, mais uma vez eu não tenho como agradecer por sua gentileza, por sua deferência comigo, com a Associação Panamazônia. Você dê seu tempo, dia de sábado, final de sábado, você está aí na casa da sua filha, em Santarém, devia estar aproveitando os netinhos, descansando, e se dê quase uma hora aqui conosco. Então, muito obrigado por tudo, viu? E aqui nós permanecemos sempre a seu dispor. Muito obrigado, Belisário. Queria mandar o meu abraço a todos os integrantes, a você, ao meu querido Alexandre Zucatelli, presidente, e a todos os diretores, todas as pessoas que fazem parte da Panamazônia. É um prazer muito grande. Onde este amigo de vocês puder contribuir, estou aqui sempre disposto. Podem contar sempre conosco essa parcela de contribuição. E em Belém do Pará e aqui no Pará, podem contar com um amigo aqui. Muito obrigado, doutor Sebastião. Bom final de semana para o senhor. Um abraço em todos também. Obrigado, até logo. Obrigado pelo convite. Até logo, Belisário. Obrigado. Tchau, tchau.